O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados.
É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano. Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia. O que significa cuspir em uma pessoa assim? É isso mesmo. Simbolicamente, cuspir em alguém é análogo ao estupro, é um ato que destitui o sujeito de sua condição de ser humano.
Simboliza mais do que a morte, pois normalmente os mortos são respeitados. É signo do desprezo a ponto de anular a existência alheia.